Glória a Deus. Vamos começar o nosso segundo dia, nessa caminhada aí desses 7 dias, buscando as manifestações do Espírito do Senhor. Mas vamos orar para a gente começar? Obrigado, Deus, porque o Senhor nos dá a oportunidade desse segundo dia, e nós queremos, ó Deus, muito mais do que informação. Nós queremos de fato que o Senhor traga para nós revelação. Seja o Teu Espírito, ó Deus, agindo em nosso meio, não apenas aqui, mas na vida daqueles também que estiverem assistindo agora ou posteriormente, mas que o Teu Espírito tenha liberdade de agir. E nós te pedimos, Espírito Santo, que o Senhor abra o nosso entendimento, abra os olhos do nosso coração, para que a gente possa ver o que olhos humanos não veem, para que possamos também ouvir coisas que ouvidos humanos não conseguem ouvir, para que possamos discernir aquelas coisas que o coração humano não alcança, mas só o Senhor pode dar para aqueles que te buscam. Então pedimos, Espírito Santo, que o Senhor venha nos conduzir nesse tempo, em nome de Jesus. Amém. Ok, vamos começar olhando para o texto, que é o texto base, para essa semana. Isaías capítulo 11, versos 1 e 2. Você pode fazer a leitura aí na sua Bíblia, celular, onde estiver. Isaías capítulo 11, versos 1 e 2. Então ele diz: do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, de entendimento, o Espírito de conselho, de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Ok, então nós vimos já ontem que a primeira menção aqui é do Espírito do Senhor, porque na verdade é a base de tudo, não é? É entendermos o Espírito Santo, o Espírito do Senhor. Mas olhar para o Espírito de sabedoria não é um segundo Espírito de Deus. Ainda que a Bíblia fale muitas vezes os 7 Espíritos de Deus, são expressões que na verdade revelam as manifestações do Espírito de Deus, porque Deus é um só e o Espírito Santo é uma pessoa na Trindade Santa, ok? Então o Espírito Santo é tudo aquilo que nós precisamos, tudo aquilo que nós necessitamos. Jesus nos ensina lá em João capítulo 14, que Ele nos guiará em toda a verdade. Amém? Amém. Ok, está travando, picotando ou está... pode ser a internet. Vamos lá. Então o Espírito Santo é aquele que nos guia em toda a verdade, ok? Ele nos guia como? Ele nos guia através do nosso espírito, falando do nosso espírito, confirmando em nosso espírito aquilo que a palavra de Deus já nos foi trazida, não é? Porque Ele também nos faz lembrar de tudo aquilo que o Senhor já tem ensinado. E aí, nesse sentido, nós precisamos entender que o Espírito Santo, Ele não vai fazer a gente adivinhar a Bíblia. Ele vai nos guiar nas verdades que nós estamos buscando em Deus, ok? Ele vai nos fazer entender a verdade da palavra de Deus. Então, quando eu leio a Bíblia, o Espírito Santo abre o meu entendimento. Mas se eu não for ler a Bíblia, ele não vai me fazer adivinhar o que existe na Bíblia, ok? Ok. Às vezes a gente pensa que a Bíblia é um livro de sabedoria humana. É ou não é? Às vezes a gente acha. Sabe por quê? Porque a gente pensa que basta a gente dizer eu acho e pronto, a sabedoria de Deus veio. Não é? Nós achamos que basta para a gente pensar alguma coisa e raciocinar, 2 mais 2 é igual a 4, isso será suficiente para ter a sabedoria. Mas não é assim que funciona, ok? Deixa eu consultar as universitárias. Como é que está aí a transmissão?
Está travando? É a internet, gente. Bom, se ficar muito ruim, a gente posta depois, tá bom, Fernando? Porque aqui ele está fazendo uma cópia. Tá? Então vamos lá. Então o Espírito Santo é aquele que nos guia em toda a verdade. Agora, que verdade é essa? A verdade que eu e você precisamos conhecer para viver a vida cristã. Ok? Ele vai nos guiar na verdade que eu e você precisamos para viver a vida cristã, para ter um estilo de vida cristão. Então o Espírito Santo é tudo que nós precisamos para viver. Por isso, Jesus, quando veio e ele encarna, ele precisou do Espírito Santo. Lucas capítulo 4, vimos ontem. O Espírito do Senhor está sobre mim. Ele precisou do Espírito Santo para viver sobre a terra. Se Jesus precisou, gente, por que a gente não precisa? Se Jesus precisava depender do Espírito Santo, por que nós queremos viver a nossa vida sem depender do Espírito Santo? Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria. Sabedoria, vamos começar falando algumas coisas, né? Sabedoria é confirmar na terra os princípios do céu. Quando eu falo, quando eu decido, quando eu realizo qualquer coisa, eu estou fazendo em concordância com aquilo que é um princípio eterno, o princípio do céu. Ok? Vamos pensar em alguns exemplos bíblicos. José no Egito. José, ele foi vendido pelos irmãos, foi parar lá no Egito, se tornou um escravo na casa de Potifar, depois um prisioneiro, e depois ele chega no palácio. Agora, quando ele chega no palácio, ele é reconhecido como alguém cheio de sabedoria. Gênesis, eu vou ler alguns textos, gente, rápido, então não precisa abrir agora, tá? Gênesis 41, 39, 40 diz: então o faraó disse a José: uma vez que Deus lhe revelou o significado dos sonhos, é evidente que não há ninguém tão inteligente e sábio quanto você. Ficará encarregado da minha corte, e todo o meu povo obedecerá às suas ordens. Apenas eu, que ocupo o trono, terei uma posição superior à sua. E a Bíblia diz que José se tornou como um pai para Faraó. Então ele estava, na verdade, acima de Faraó. Agora, o que é que fez José, de um adolescente vendido como escravo, chegar a se tornar o homem mais poderoso da terra? Sabedoria que veio de Deus. Porque ele chega, não foi só interpretações, gente. Não foi só interpretações dos prisioneiros, interpretações do faraó. Foi administrar, ele mostrou sabedoria, e Faraó confiou na sabedoria dele para administrar o Egito durante todo aquele período de crise. E Deus deu vitória. Em Êxodo 28, 3 fala daqueles que construíram, costuraram as vestes sacerdotais, né? Deus mandou Moisés construir o tabernáculo, mas ele deu detalhes das vestes dos sacerdotes, daqueles que serviriam no templo. E lá em 28, 3 de Êxodo diz: instrua todos os artesãos habilidosos que eu enchi de espírito de sabedoria, a fim de confeccionarem para Arão roupas que o consagrarão como sacerdote ao meu serviço. Deus deu sabedoria para costurar. Vai, irmão Vino? Deus deu sabedoria do céu para costurar. Se a gente olhar, por exemplo, em Êxodo também, 36, verso 2, fala daqueles que construíram o tabernáculo. E diz lá: Moisés chamou a Bezalel e a Oliabe e a todo homem hábil, em cujo coração o Senhor tinha posto sabedoria, isto é, todo homem cujo coração o impeliu a se achegar à obra para fazê-la. Então é sabedoria para quê? Fazer a obra. Você já parou para olhar quantos detalhes tem no tabernáculo? Tudo apontava para Jesus. Nenhuma vírgula tinha que sair do lugar, nenhuma linhazinha poderia ser costurada a mais.
Cada detalhe apontava para Jesus. Para fazer aquilo tinha que ter muita sabedoria. Da onde? Do céu. Lembra da história de Salomão? Deus diz: pede o que você quiser, eu vou te dar. Ele pede o quê? Sabedoria. E quando ele pede sabedoria, logo em seguida ele é testado nisso. Aí tem a história lá, né, de duas mães, e aí elas têm filhos, e uma delas dorme sobre o filho morre, ela se levanta, pega o filho vivo da outra, e troca, põe o filho morto dela para outra, e aí de repente aquilo vai parar na mão do rei. Agora, veja, ele tinha a palavra de uma contra a da outra, né? Ele tinha a palavra de uma contra a outra, ele podia fazer qualquer coisa, mas ele precisava de quê? Sabedoria para decidir. E de repente ele teve uma inspiração muito doida. Ele pega a espada, corta essa criança no meio e dá um pedaço para cada um. Pronto, as duas vão ficar satisfeitas. Gente, se a mãe verdadeira não se manifestasse dizendo: não, mata meu filho, pode dar para ela, eu prefiro ele vivo com ela do que ele morto, né? Se a mãe verdadeira não tivesse se manifestado, o que teria acontecido? Mais uma criança morta. Mas a sabedoria que veio do alto é doida. Ela não entra na nossa mente, porque os pensamentos do Senhor, lembra de ontem? São muito mais altos. Muito mais altos. Lembra de Daniel e seus amigos? Daniel e os seus amigos foram levados escravos para Babilônia. E lá em Daniel capítulo 1, verso 20, diz que sempre que o rei os consultava, falando de Daniel e seus 3 amigos, sempre que o rei os consultava sobre alguma questão que exigia sabedoria e discernimento, observava que eles, Daniel e seus amigos, eram 10 vezes mais capazes que todos os magos e encantadores do seu reino. Uau! O rei está dizendo: eles são 10 vezes mais sábios, porque a sabedoria deles vinha de onde? Vinha do alto, vinha de Deus. Aí a gente fica pensando: mas espera aí, e eu, no meu dia a dia, como é que fica? Não é? Vamos agora todos ler um texto de Tiago capítulo 1. Tiago capítulo 1, o verso de número 5. Tiago 1, verso 5, diz assim: se algum de vocês precisar de sabedoria, peça ao nosso Deus generoso e receberá. Ele não os repreenderá porque pediram. Ele dá a todos liberalmente. Ele dá à vontade. É só pedir, é só buscar. Agora eu vou buscar onde? No Espírito do Senhor. A questão é que a gente esquece que existe Espírito Santo, né? A gente esquece que o Espírito Santo existe. Mas é o Espírito do Senhor que vai trazer a sabedoria e o discernimento. Bom, eu e você não podemos viver nem tomar decisões sem sabedoria de Deus. Porque sem sabedoria de Deus não podemos ter sucesso em nada. Não teremos sucesso em nada sem a sabedoria de Deus. Vamos olhar outro texto? Provérbios capítulo 19. Provérbios capítulo 19. Veja só o que ele diz no verso de número 8. O que adquire entendimento ama a sua alma, e o que conserva a inteligência acha o bem. Eu vou ler uma outra versão aqui, que eu achei muito legal para ser aplicada nesse momento. Diz assim: aquele que ama a sabedoria, ama o seu próprio interesse e será um sucesso.
Se eu e você queremos ser bem-sucedidos naquilo que nós fazemos, nós precisamos da sabedoria que vem do alto. Os exemplos que a gente viu são de pessoas que foram bem-sucedidas. Por quê? Porque tiveram a sabedoria que vem do alto. Vamos definir sabedoria? O que é sabedoria? Sabedoria é o conhecimento e habilidade para fazer as escolhas corretas no momento oportuno. Vou repetir. É o conhecimento e a habilidade para fazer as escolhas corretas no momento certo. É a capacitação para aplicar os princípios eternos nas experiências diárias. Quando eu faço a escolha certa no momento certo, é porque eu estou aplicando um princípio eterno na minha vida particular. Estão me entendendo? Então, o conhecimento e a habilidade para fazer as escolhas corretas. De onde vem esse conhecimento e essa habilidade? Do Espírito do Senhor. Então, quando eu vou ao Espírito do Senhor, Ele me dá conhecimento e a habilidade para fazer as escolhas certas na hora certa. Porque a gente pode fazer a escolha errada na hora certa, né? E a gente pode fazer a escolha certa na hora errada. E as duas vão dar em nada. Mas Ele nos ensina e dá a habilidade para fazermos a escolha certa na hora certa. A verdadeira sabedoria não é para quem tem mente aguçada. Gente, vamos pensar um pouquinho aqui comigo. A verdadeira sabedoria não é para aquela pessoa que sabe somar 2 mais 2, gente. Tem crente que vai buscar conselho com gente não crente. Ou vai buscar conselho com uma pessoa que não tem vida séria com Deus, tem vida torta. Ah, mas a pessoa falou, ela teve tanta sabedoria. Gente, pensa o seguinte: a sabedoria do homem carnal, do crente carnal, é igual à do homem comum, sem Jesus. Eu vou repetir. A sabedoria do crente carnal é igual à sabedoria do homem comum, ou seja, da pessoa que não tem Jesus. E como é essa sabedoria? Olha comigo lá em Tiago. Presta atenção no que a Bíblia está falando para a gente. Tiago capítulo 3. Tiago capítulo 3. Veja comigo o que diz o verso de número 15. Esta, qual? A sabedoria do carnal, do homem do mundo. Essa não é a sabedoria que desce lá do alto. Antes ela é terrena, animal e demoníaca. Isso é sério? Quando você vai seguindo instruções de quem você não sabe como a vida espiritual da pessoa é, você corre o risco de estar seguindo uma sabedoria humana, animal e demoníaca. Daí você encontra uns coach, né, legal, que tem umas frases de efeito bonita, né, que motiva você, que faz isso, faz aquilo, você vai dar certo, você aquilo, e você se enche da sabedoria demoníaca. Você não sabe a vida que a pessoa tem, mas está seguindo, parece que está seguindo Jesus, parece que está seguindo a palavra. Mas a pessoa que não está cheia do Espírito Santo, a sabedoria dela é desse mundo, não vem do alto. A sabedoria do mundo é loucura diante de Deus. Vamos ver outro texto? 1 Coríntios capítulo 3. Primeira carta de Paulo aos Coríntios capítulo 3. Veja comigo o verso de número 19. Ele diz: porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus, porquanto está escrito, ele apanha os sábios na própria astúcia deles. O texto é longo, tem vários versos aqui que a gente poderia pegar para falar
que fala sobre a sabedoria do mundo. No entanto, que eu quero chamar atenção para isso, a sabedoria que não nasce em Deus, no Espírito Santo de Deus, a sabedoria que a gente não busca no Espírito do Senhor, ela não vem do alto, por mais que a gente queira acreditar nisso. Adão e Eva deram ouvidos à sabedoria da serpente, e deu no que deu. Por que às vezes a gente bate cabeça, enfrenta problemas, lutas que não deveria enfrentar, porque tomamos decisões erradas, não baseadas na sabedoria do Espírito. Ok? Deus tem um tesouro de sabedoria à nossa disposição. Deus tem um tesouro de sabedoria para mim e para você. Amém? Amém? Então a questão é, quando eu preciso lidar com dinheiro, onde eu vou buscar conselho? No gerente do banco? Né? Ou então naquele, né? Na série de vídeos lá daquele coaching financeiro, né? Legal, tem coisa interessante por aí, mas a sabedoria que eu preciso não está ali. A sabedoria que eu preciso está no alto, está no Espírito do Senhor. Se eu quero criar os meus filhos, onde eu vou buscar sabedoria? No Espírito Santo de Deus. Como fazer? Gente, é tão complicado, né? Quem ainda tem filho pequeno sabe como toda hora tem decisão diferente para tomar e coisas novas acontecendo, não é? A criança, o pré-adolescente, adolescente, e vai crescendo, e as fases vão mudando. Como é que eu vou saber? Principalmente quando é primeiro filho, né? Principalmente quando é primeiro. E aí, como é que eu vou saber? Eu nunca passei por isso. Onde eu vou buscar sabedoria? No Espírito do Senhor. Não é assim? Vamos definir profissão, vamos definir casamento, vamos definir decisões na nossa vida, que muitas vezes são decisões, não é, que vão tomar a nossa vida inteira, e queremos fazer isso sem sabedoria de Deus, confiando na nossa própria sabedoria, na sabedoria do conselho de pessoas que não estão andando com o Espírito do Senhor. Se você recorrer ao Espírito do Senhor, Ele vai dar a você conhecimento e habilidade para fazer as escolhas certas no momento certo. Se você recorrer ao Espírito do Senhor, Ele vai dar capacitação para você aplicar os princípios eternos nas suas experiências diárias. O que eu faço agora? Espírito Santo, preciso de sabedoria. Preciso descobrir como fazer isso. Preciso saber que caminho que eu tomo, para que lado que eu vou. O Espírito de Deus nos foi dado exatamente para isso. Ele não é apenas um selo, um carimbo. Ah, eu entreguei minha vida para Jesus, pá, estou carimbado, vou para o céu, acabou. O Espírito Santo veio habitar em nós para nos capacitar a viver uma vida que espelhe a vida de Jesus. E como nós já vimos, Jesus dependeu do Espírito Santo para isso. Nós também dependemos. E quando buscamos o Espírito Santo, Ele nos dá sabedoria em cada momento, em relação àquilo que nós fazemos, decidimos, os planos, para onde vamos, para onde não vamos. É Ele quem vai nos capacitar a tomar a decisão certa, na hora certa. Amém? Glória a Deus. Vamos orar? Vamos ter um momento de oração? Vamos ficar de pé. Vocês estão aqui. E eu quero, antes de estar orando e encerrando, falar com aqueles que estão nos acompanhando nesse momento, ou venham assistir o vídeo depois. Esse é o momento de consagração pessoal. E dizer que você precisa do Espírito da sabedoria do Senhor. Que o Espírito Santo venha sobre a sua vida. Nós vamos estar orando aqui agora.
Nós vamos orar por quem está presencial agora. Mas se você que está em casa quiser mandar o seu pedido de oração, você pode mandar pelo WhatsApp da secretaria, porque logo em seguida nós vamos ter um momento de intercessão pelos motivos que vocês enviarem. Mas antes de orar, gente, vou dar o recado que é o para amanhã, ok? A direção para o dia de amanhã. Escolha 3 horários amanhã, de hoje, né? A partir de agora até amanhã, quando retornarmos aqui. 3 horários, 3 momentos em que você vai orar especificamente pedindo sabedoria. 3 horários, estabeleça no seu calendário. Tal hora e tal hora eu vou orar pedindo ao Senhor sabedoria. Segunda tarefinha para amanhã, porque aí eu vou pedir logo no início, decorar Isaías 11, versos 1 e 2. Eita nós! Vamos decorar Isaías capítulo 11, versos 1 e 2. E aí nós vamos continuar caminhando dentro desse texto. Amém? Essa é a tarefa para quem está em casa. E agora nós vamos desligar, porque eu vou orar e clamando ao Senhor por aqueles que estão aqui. Vamos fazer uma oração primeiro e depois eu vou desligar. Pai, em nome de Jesus, nós sabemos e a Tua palavra nos diz quanto nós precisamos de sabedoria. E nós pedimos perdão, Deus, quando nós dependemos da nossa própria sabedoria, porque a Tua palavra diz que ela é loucura diante do Senhor. A nossa sabedoria, quando não tem a fonte no Teu Espírito, a Tua sabedoria, Deus, é a que nós necessitamos. Mas a nossa é maligna, é terrena. A nossa, ó Deus, ela é totalmente contaminada pelo pecado. Por isso, Deus, nós clamamos que o Senhor venha trazer sabedoria, que o Senhor venha produzir em nós, Senhor, aquilo que nós precisamos. Senhor, nós vivemos o dia todo, Senhor, muitas vezes não nos atentamos para isso. Quantas decisões nós tomamos ao longo do dia, decisões pequenas, decisões grandes, decisões de curto prazo e decisões para a vida toda. Deus, ajuda-nos, dá-nos sabedoria, Senhor, nós precisamos da sabedoria. A Tua palavra diz que quem deseja sabedoria é só pedir, que o Senhor dá. E nós pedimos, ó Deus, venha manifestar o Espírito da sabedoria na nossa vida, Senhor, porque nós precisamos em todas as áreas da nossa vida, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, aleluia.